Bom pessoal, aqui a gente quer calcular essa integral, né, de linha ao longo da curva C. Perceba que a curva C é um círculo de raio 4, tá? No sentido anti-horário. Bom, então você vê que aqui você não tem nem a lei de formação desse seu campo aqui, né? Então, a priori, se você fosse resolver isso aqui utilizando a integral de linha, né, através da parametrização da curva e tal, seria muito difícil, tá? E aí, a gente tem que apelar aqui para o teorema de Green. Só que para você usar o teorema de Green, veja que você tem que ter uma curva fechada, lisa por parte, né? E orientada positivamente. Então, o caminho que você percorre aí, a sua região de integração sempre tem que estar à esquerda, beleza? Então, no caso, aqui, ó, a região D de integração está sempre à esquerda do sentido que eu estou percorrendo aí na minha curva. Isso significa que a orientação é positiva, tá? E tem a questão da singularidade, certo? Você não pode usar o teorema de Green quando o seu domínio tem um tipo de singularidade. Você tem que fazer o que a gente chama de isolar essa singularidade. Perceba que no seu problema, o domínio são todos os pontos do R2, exceto 2, 0 e menos 2, 0. Isso aqui são justamente as suas singularidades. Perceba que as suas curvas aqui, você vai conseguir compreender que C1 é uma curva que vai estar ao redor de uma singularidade dessa, e C2 é outra curva que vai estar ao redor de outra singularidade dessa, tá bom? Então, dá uma pausa, tenta obter aí C1 e C2, tá? Utilize o teorema de Green corretamente, observando as orientações e isolando aí a tua singularidade, tá? Dá uma pausa, tenta resolver, se não conseguir, volta para cá. Bom, pessoal, a curva C1 tá meio difícil, né, a gente identificar o que ela é. Então, vamos completar quadrados aqui, ó. X ao quadrado, primeiro ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. O segundo é 2, então vai ficar 4 menos 4, somando 0 aqui, né? Mais y ao quadrado igual a menos 3, tá bom? Então, aqui vamos ter x ao quadrado, esse 4 aqui é 2 ao quadrado, correto? Então, vamos ter x mais 2 ao quadrado, e 4 negativo vai para lá, positivo, então vai ficar mais y ao quadrado igual a 1. Então, perceba que isso aqui, essa curva C1, é um círculo, né, de raio de centro menos 2, 0 e raio 1, tá? C2 também é um círculo de centro 2, 0 e raio igual a 1. E o C também é um círculo, né, de centro 0, 0 e raio igual a 4. Todos aí no sentido anti-horário. Então, agora vamos fazer um esboço da nossa região, que é uma região simples. Bom, pessoal, então aqui está as nossas curvas C1 e C2 e nossa região aqui, a nossa curva C e nossa região com as singularidades, tá? Então, nem menos 2 e nem 2 estão contidos no domínio aí desse meu campo, tá? Então, veio aplicar Green aqui, o que é que a gente tem que fazer? A gente vai ter que aplicar Green nessa região aqui, correto? Nessa região aqui, tá? A gente coloca justamente essas curvas para isolar essas singularidades aqui. Só que o sentido que a questão me deu foi o sentido anti-horário para todas essas curvas aqui. Vamos ver se a orientação está correta. A curva C, percorrendo no sentido anti-horário, está correto. A minha região D de integração está sempre à esquerda da curva C, então C está tranquilo. A curva C1 e C2, perceba que quando eu percorro no sentido anti-horário, a minha região D está à direita, tá? Então, para a gente utilizar o teorema de Green, a gente tem que inverter essa orientação aqui. Eu vou simbolizar essa inversão de orientação colocando um sinalzinho de menos em cima, tá? Então, outra coisa que a questão lhe diz é que esse seu produto aqui, né, vetorial é 0. O que é que isso significa? Del Q, del x menos del p del y é igual a 0. Então, aqui temos todos os requisitos já para utilizar o teorema de Green. Então, utilizando aí o teorema de Green, lembrando de inverter as orientações, vamos ficar aqui, ó, com integral sobre C de f dr mais integral sobre C1 menos
f dr mais integral sobre C2 menos f dr igual a integral dupla desse nosso del Q, del x, del P, del y na região dA da nossa região D, tá? Aqui dá zero, então aqui esse membro vai ficar igual a zero, e aqui, ó, eu vou trocar, vou tirar esse menos daqui, né? Eu posso colocar o menos aqui, muito bem, tá? Então vamos ficar aqui com integral sobre C, f dr, certo? Menos essa nossa integral aqui, a questão falou que é igual a 6, e essa aqui que é igual a 9, isso aqui é zero. Então, portanto, finalizando aí a questão, a gente tem 6 mais 9 que dá 15, certo? Então, calculamos aí a nossa integral, retirando justamente essas nossas singularidades, beleza? Ficamos com a letra C.